aqui sobre tabelas. Tá? A gente iniciou falando um pouco. Só um minuto. Colocar para gravar. Então, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de estatística descritiva. Tá? E na aula de hoje a gente vai falar sobre tabelas de distribuição de frequência. Tá? Eu tinha deixado no SIGA para vocês essa aula 2, que tratava de tabelas de distribuição de frequência. Esses slides sobre distribuição de frequência, ele começa apresentando um banco de dados, onde eu tenho algumas variáveis. Uma variável, a primeira variável aqui é o nome do aluno, o discente, o curso que ele faz, o nível do curso, o sexo, a idade, o número de disciplinas, a carga horária semanal. Tá? A gente observa que algumas variáveis aqui são qualitativas, como aqui, ó, discente, curso, nível e sexo. São qualitativas, tá? Elas expressam qualidade. E pode ser nominal ou ordinal. Tá? A gente observa discente, curso e sexo como nominal e ordinal como esse nível do curso. Tá? E tem outras variáveis aqui que elas são quantitativas, como idade, número de disciplinas e carga horária semanal. A gente vai ver na aula de hoje como é que a gente vai pegar um conjunto de dados desse tipo, tá? Que tem lá, vamos dizer, 80 alunos. Tá? A gente está vendo só a primeira parte. E a gente vai ver como a gente vai analisar esse conjunto de dados. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é resumir esse conjunto de dados em algumas tabelas que nos passem uma melhor facilidade de interpretação. Tá certo? Bom, então vamos lá. Eu queria observar primeiro, e eu vou passar aqui um pouco rápido, tem essas tabelas aqui em relação à variável qualitativa sexo. Aí ele botou somente a variável aqui, sexo, os valores que a variável assume, masculino, feminino, e aqui a frequência. Quantas pessoas eu tenho do sexo masculino na turma? Quantas pessoas do sexo feminino? Então, uma tabela desse tipo, para variável qualitativa, é muito simples de fazer. Tá? A gente observa aqui, para o curso também, é outra variável qualitativa. Colocou o curso e o número de pessoas de engenharia civil, 1, 2, 3, 4, e o número de pessoas de economia, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, uma tabela de frequências para variáveis qualitativas é muito fácil de fazer. Basicamente, a gente coloca a variável na primeira coluna e a segunda coluna aqui a gente coloca as frequências, quanto cada valor dessa variável, quantas vezes ocorreu cada valor dessa variável. Tá? Bom, vamos continuar. Tá? Aí aqui tem uma qualitativa ordinal, nível do curso, graduação ou pós-graduação, que é igual às outras. Temos outras alternativas aqui, servidor de e-mail, tá? Um monte de variáveis qualitativas. Tá? Mas a gente pode fazer
tabelas cruzadas dessas variáveis. Como a gente vai ver aqui, ó, eu estou cruzando o curso que o aluno faz em relação ao nível do curso. Então, é uma tabela de dupla entrada, é uma tabela cruzada, onde nas colunas aqui eu tenho a variável curso, engenharia civil, economia, e nas linhas eu tenho o nível do curso, graduação, pós-graduação. Tá? Então, observa, eu tenho 3 alunos de engenharia civil que faz a graduação. Ó. 1, 2, 3. Aí está aqui a frequência. Tá? 2 alunos de economia que faz pós-graduação. 1, tá? 2, que faz pós-graduação. Ok? E aqui, nas últimas colunas, eu tenho colunas que representam o total de alunos da graduação e da pós e o total de alunos do curso de Engenharia de Civil e de Economia. Então, a gente pode avaliar também tabelas desse tipo de dupla entrada. E podemos até ter tabelas com 3 entradas. Nessas tabelas, ó, eu tenho aqui agora o nível do curso, o curso que é feito, segundo o servidor de e-mail do aluno. Tá? Então, agora eu estou cruzando 3 variáveis. A tabela tem 3 entradas. Tá? Bom, vamos lá. Então, essas são alternativas de tabelas quando eu tenho variáveis qualitativas, mas quando as variáveis são quantitativas, como, por exemplo, idade. Tá? Ó, então, eu tenho alunos com muitas idades, e se eu colocar mais observações, essa tabela vai ter muitas linhas, ela vai ficar muito grande. Então, seria interessante que eu pegasse a maior idade, subtraída da menor idade, aí eu tenho uma variação total, da maior para o menor. E eu pegasse essa variação e dividisse em grupos de idades. Se eu fizesse isso, eu estaria montando uma tabela de distribuição de frequências que a gente chama por intervalo de classe. Eu tenho intervalos aqui. E daqui do lado eu tenho o número de pessoas que têm a idade dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, a gente vai resolver um problema desse aí, aqui apresenta a teoria sobre sobre as tabelas de distribuição de frequência por intervalo de classe. Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje é resolver um problema que vai ser esse aqui, ó. Numa turma de 40 alunos, foram observadas as seguintes notas. Aí aqui eu tenho 40 notas dos alunos. Aí ele quer, ó, que a gente faça uma distribuição de frequências com 5 classes e determinar. Aí ele pede mais algumas coisas aqui. Então, com essa tabela, com esse conjunto de dados aí, que eu não estou entendendo, eu estou vendo um bocado de números, mas eu não consigo interpretar bem se as notas foram boas ou ruins. Eu estou vendo aqui que teve aluno que tirou 0, e eu estou vendo que teve aluno aqui que tirou 10. Tá? Então, a minha ideia eu vou colocar aqui, realizar uma tabela de distribuição
de frequências por intervalo de classe. Vou botar assim. Tá? Esse é o meu objetivo. Então, como é que eu vou fazer isso? De início, eu vou definir a amplitude total, que é igual o valor máximo menos o mínimo, tá? Que nesse caso vai ser o valor máximo é 10, tá vendo? E o valor mínimo, zero. Tá? Então, essa variação total que eu tenho é de 10. Tá? Então, esse conjunto de dados que eu tenho, com 40 notas de alunos, tem uma variação total de 10. E o que eu quero? Eu quero agrupar toda essa variação em grupos menores. E ele pede para agrupar em 5 classes. Tá? Não consigo ajudar com mensagens de texto em grupo. Aí ele pede K igual a 5 classes. Diga algo como: enviar mensagem de texto para minha mãe. Eu te amo. K igual a 5 classes que ele está pedindo. Bom, quem definiu esse número de classes? Esse número de classes foi definido no problema, tá? Mas eu poderia, se nada fosse dito sobre isso, eu ter algumas alternativas para definir esse número de classes. Como, por exemplo, uma alternativa para definir o número de classes, deixa eu pegar aqui, tem duas regrinhas aqui, ó. Só um minuto. Uma regrinha dizendo, ó, escolher o número de classes K, o valor inteiro mais próximo de raiz de N. É uma alternativa. E tem uma outra regrinha aqui, que é a regra de Sturges. O número de classes K é igual ao valor dessa fórmula aqui. Bom, para a gente, quem é o N? Quem é o N que ele está falando? Para mim, o N é o número de dados que eu tenho. É o tamanho da minha amostra, que no caso eu tenho 40 notas de alunos, então o meu N é 40. Tá? É o tamanho desse meu conjunto de dados, que representa a amostra com as notas dos alunos. Tá? Então, ó, se a gente quiser, a gente poderia fazer assim, ó, K igual a... aqui. Igual raiz, deixa eu botar aqui, de 40. Então, ó, esse aqui é a raiz de N. Eu vou botar aqui K. 6,32. Então, ele está sugerindo, para esse meu conjunto de dados, um tamanho de amostra que é 6. Se a gente arredondar para o valor mais próximo. Tá? Segundo a regra da raiz. Tá? Tem a regra de Sturges também. Essa regra de Sturges, ela diz o seguinte, deixa eu botar aqui. Ele diz que, ele dá uma formulazinha aqui, ó, que é 1 mais 3,3 vezes logaritmo na base 10 do N. É uma outra alternativa para se calcular o valor de K. Tá? Se a gente chegar aqui, por exemplo, na calculadora,
Se eu pedir a calculadora científica, eu estou dando alguns exemplos aqui, ó. Aí eu vou botar 40. Professor, Oi. esse K aí com 6, no caso, é a média geral da turma, é? É o número de classes. O que eu quero é montar uma tabela de distribuição de frequências, ou seja, essa variação que eu tenho aqui de 10, eu quero dividir em 5 classes ou em 6. É uma decisão que eu vou tomar. Deixa eu te mostrar aqui o que, que eu estou chamando de classe. Porque, ó, quando você vai montar uma tabela de distribuição de frequência, eu estou passando rápido aqui, ó. Ele está dividindo a variação, por exemplo, em 3 classes. Isso é um exemplo de tabela de distribuição de frequência. Tem uma variação de 18 a 26, ele está aqui 2, aí no final ele vai chegar numa tabela com 4 classes. No exemplo da aula, que tem um vídeo lá que eu deixei e pedi para vocês verem. Então, a gente está fazendo a mesma coisa para esse conjunto de dados aqui. Só que esse conjunto de dados pediu 5 classes, aí a gente vai fazer. E eu estava mostrando no exemplo que você não é obrigado a seguir exatamente a proposta, que existem outras alternativas de sugestões para o número de classes. Aí eu poderia fazer com 5 classes, ou então com 6 classes, seguindo uma regrinha que ele deu lá, como K igual a raiz de N. Isso aqui são sugestões, tá, para definir o número de classes da tabela. Mas o meu objetivo é pegar esse meu conjunto de dados que eu tenho aqui e colocar nessa tabela a variação total de 18 até 26. Eu vou dividir em grupos. Cada grupo é uma classe. Primeira classe, segunda, terceira e quarta. Tá? Esse é o meu objetivo. Por quê? Porque se eu olho para o conjunto de números dessa forma aqui, fica difícil de interpretar. E eu colocando numa tabela, e eu colocando a frequência de cada grupo desse, de cada subgrupo, a interpretação vai facilitar, certo? Então, vocês acompanham como é que eu estou fazendo. Aí ele dá uma nova sugestão que é K igual a 1 mais 3,3 logaritmo de N. Isso aí é chamado regra de Sturges. É uma outra regra que sugere o número de classes. Então, veja, essa regra envolve o logaritmo de 40, que eu já calculei aqui, ó. Cadê? Eu calculei aqui, ó. Deu 1,6. Mas eu vou multiplicar por 3,3. Aí tem 5,28 mais 1 pela regra. Eu vou somar mais 1. Mais 1. Então, ele dá, pela regra de Sturges, o K é 6,29, arredondando. E a gente, arredondando para o valor mais inteiro mais próximo, vai ser 6. Tá? Então, ó, o problema pediu 5 classes, mas a gente poderia fazer por 6. Seria uma alternativa. Tá? E como é que seria essa tabela com 5 classes, como ele está falando aqui? A minha amplitude total, que é 10, vai ser dividido por 5 classes. Então, cada classe, H, é o tamanho do intervalo de classe, ou amplitude do intervalo de classe. Tá? No meu caso, aqui, esse H
vai ser igual à amplitude total dividido pelo número de classes K. E vai ser igual, nesse caso aqui, 10 dividido por 5, e vai ser igual a 2. Então, cada classe vai ter tamanho 2. Tá? Então, vamos tentar montar a tabela aqui do lado, do jeito que ele está falando. Então, eu vou chamar I de classe. XI é uma coisa que eu vou chamar de ponto médio da classe. Isso aqui vai ser... as classes vão representar as notas dos alunos e aqui a frequência simples. Tá? Bom, aí eu vou querer 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aí, veja, deixa eu colocar isso aqui, tudo centralizado. Tá? E aqui eu vou passar uns tracinhos. Para montar a tabela. Deixa eu colocar, fazer umas bordas aqui para a gente ver melhor. Veja, então eu vou dividir em 5 classes. Eu vou colocar as classes aqui. Tá? Primeiro, ó, o menor valor 0 deve estar na primeira classe. Então, a gente vai começar de 0. Eu vou botar aqui 0. Tá? E eu vou somar o tamanho da classe. A partir de 0, eu vou somar o tamanho da classe. Qual é o tamanho da classe? 2. 0 mais 2, 2. Então, essa é a minha primeira classe. São os alunos que tiraram nota entre 0 e 2. Deixa eu copiar para baixo aqui. A segunda classe, eu começaria de 2 até 2 mais 2, 4. Tá? São os alunos que tiraram notas entre 2 e 4. A gente observa que eu botei esse sinal aqui, que diz, ó, do lado do 2 está fechado e do lado do 4 está aberto. Então, significa que fechado, o 2 faz parte dessa classe. E aberto, o valor 4 não conta. Eu posso contar até 3,9999, mas quando der 4, eu vou contar na próxima classe, que vai ser de 4 até 6. Depois a outra vai de 6 mais 2, 8. E, por fim, a última de 8 até 10. Tá? Observe que o 10, esse lado do 10 aqui está aberto. E eu tenho um valor 10 aqui. Aí ele não poderia contar se eu deixasse aberto. Aí eu poderia botar uma classe adicional para contar somente esse valor. Então, para mim, isso não seria uma coisa interessante. Na última classe, é permitido que eu deixe fechado dos dois lados. Tá? Bom, então eu defini as classes, eu vou botar aqui, e eu vou montar essas minhas frequências. Tá? Por exemplo, eu vou pegar esse meu conjunto de dados aqui e eu vou contar quantos alunos eu tenho que teve nota entre 0 e 2. Veja, eu podia chegar aqui, o 0 faz parte, é incluso, porque está fechado.
E o 2 está aberto, então eu não conto o 2. O 2 eu vou contar na próxima classe. Eu poderia, tá? Então, eu vou contar aqui nessa classe os valores 0 e 1. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui um valor, 1. Eu tenho o valor 1, contado uma vez. Ó. 2, ó. Vamos lá. Ó. Andando. 3 e 4. Então, ó, a frequência, eu tenho 4 observações, 4 alunos que tiraram nota entre 0 e 2. Entenderam? Veja, esse meu conjunto de dados, eu já tenho ele digitado aqui. Eu vou copiar aqui, ó, que são os dados brutos. Ctrl C. Eu vou copiar. Professor, mas não é considerado o 2 porque é considerado 1,99, seria isso? O 2, ele não é considerado porque, veja só, é por definição, é a estratégia que eu estou montando aqui. Porque eu teria que definir o 2 eu vou contar na primeira classe ou na segunda classe. Porque um valor ele não vai poder ser contado duas vezes. Por exemplo, esse 7 aqui vai ser contado uma vez, o outro 7 duas, e assim por diante. Mas se eu tiver um 2 e eu botar na primeira classe e eu contar o 2 também na segunda classe, então estou contando a mesma observação mais de uma vez. E isso não é adequado. Tá? Ô, professor, é porque o 2 está no extremo da classe, como 2 e 0. Aí só inclui o que está dentro do intervalo, no caso, 1. Não, o 0 está no extremo e foi incluído. Tá? O 2 não está incluído aqui, porque do lado dele ele está no extremo, mas está aberto. Mas na próxima classe o 2 está fechado. Aí eu estou dizendo, eu vou contar o 2 não vou contar na primeira classe, mas eu vou contar ele na segunda classe. E a mesma sequência é o 4, o 6, né? É a mesma coisa. Tá? É. Então, veja, esse conjunto de dados eu botei aqui, ó, 7, 3, 2, 1, 7. Ó, 7, 3, 2, 1, 7. Eu já tinha digitado antes. Tá? E eu vou fazer uma estratégia aqui que vai facilitar. Eu vou pegar esse conjunto de dados e eu vou ordenar ele. Esse conjunto de dados ordenados eu vou chamar de rol. Tá? Então, basicamente, eu vou pegar esse meu conjunto de dados aqui, ó, vou copiar ele, Ctrl C, vou botar aqui do lado, tá? E eu vou pedir para ordenar, ó. Ordenar do menor para o maior. Pronto, eu ordenei. Ó. Então, ó, observe aqui, ó, 0, 1. Esses valores aqui foram contados na primeira classe. Aí o próximo vai de 2, inclusive até 3. O 4 não vai entrar. Então, deixa eu marcar com outra cor aqui. Ups. Então, observa, até aqui eu cheguei em 4 observações. E quantos eu tenho aqui nesse marrom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10.
de 2 a 4. Então, vamos botar aqui a frequência, 10. Tá vendo? Ok. Aí, agora, de 4 a 6. Deixa eu marcar aqui de outra cor para a gente identificar. De 4 a 6 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu botar 12 aqui para eu... Então, de 4 a 6, 12 observações. De 6 a 8, está aqui, ó. Isso facilita porque está ordenado. Eu ordenei no hall. Aí isso facilitou para eu fazer a contagem. Deixa eu botar amarelo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, 9 na quarta classe. 9 na quarta classe. E, por último, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na quinta classe. Tá certo? Se eu somar aqui, eu vou somar para ver quantas pessoas eu contei aqui, ó. Observa, se essa soma der 40, é porque eu contei o número de elementos de cada classe corretamente. Ó, eu botei a autossoma aqui e deu 40. É a soma dessas frequências. Estão percebendo? Sim, professor. Sim, professor. Sim, ok. Tá? Então, esta aqui é a tabela de distribuição de frequências. Tá? O trabalho que eu tenho, qual é o trabalho que eu tenho? Eu tenho um conjunto de dados grandes, assim, que tem uma variação do menor para o maior. Aí eu defino o número de classes e eu vou reagrupar essa variação total em classes menores, em grupos menores. Aqui eu reagrupei em 5 classes. E deu esses valores aqui. Tá? Dessas frequências. Aí a gente pode analisar, por exemplo, a maior frequência ocorreu aqui, no 12. Então, eu posso dizer, eu vou fazer alguns comentários aqui. 12 alunos tiveram nota entre 4 e 6. Tá? Que foi e essa foi a maior frequência. Deixa eu salientar. A maioria dos alunos, eu vou dar 2 pontos aqui, que foram 12 alunos, vírgula, tiveram nota entre 4 e 6. Tá? Isso é um comentário. Eu posso dizer 5 alunos tiveram as maiores notas. Tá? 5 alunos tiveram as maiores notas entre 8 e 10. Tá? A gente pode dizer também, apenas 4 alunos tiveram nota entre 0 e 2. Apenas 4 alunos tiveram nota entre 0 e 2. Tá? Então, estou analisando da menor classe para a maior. Aí a gente vai indo da menor classe, a frequência vai aumentando, até chegar aqui na maior frequência. Aí depois vai diminuindo, ó, 9, 5. Tá? Tá me dando uma ideia de que
os dados, eu tive poucos alunos que tiveram nota muito baixa e poucos alunos que tiveram nota muito alta. Professor, isso não tem nada a ver com prova de estatística, de estatística não, né? Não é um caso real, não, né? Não, isso é só um exemplo. Tá? É só A um gente tem que exemplo. cair da classe 4 e 5 só. Hã? Nós queremos ficar todo mundo entre a classe 4 e 5 aí. Acima de Sim. 10. Todo mundo quer tirar notas mais altas, né? Não, vai ser tranquilo, viu? Não vai ter Professor, problema, não. Diga. eu tenho duas perguntas. A primeira, no caso da classificação das notas aí, poderia ser de outra forma, tipo, de 0 ao 2, do 3 ao 4, do 5 ao 6, e assim vai, até o 10 para dar 5, seria certo dessa forma? Daria certo também? Não seria certo assim, sabe? Porque essa nota, ó, a gente está vendo a nota, mas ela é uma variável contínua. O que é uma variável contínua? É que ela é medida na reta dos reais. Ela pode assumir qualquer valor entre 0 e 10. Aí, desse jeito aqui, parece que eu tenho a continuidade. Aí eu não posso dar um salto de uma classe para outra, não. Porque, por exemplo, se aparecer um aluno que tiver, se eu pulo de 2 para 3 e aparecer um aluno que teve nota 2,8, ele não vai ser contado. Tá certo. É porque eu não tinha considerado isso porque não tem nenhuma nota quebrada aí, entendi. E no caso da segunda pergunta, por exemplo, e se for um caso que o número de dados seja muito grande, grande no caso de tipo, a gente não conseguir contar, como o senhor fez aí, como é que a gente faria? A melhor coisa, quando você tem muitos dados, é colocar num software, no computador, para o computador fazer essa análise. Aí, isso facilitaria nosso trabalho, colocando no computador. Caso a população brasileira, né? Com faixa etária de idade. Quando eu tenho muitos dados assim, aí a gente não vai conseguir fazer na mão. Veja, nos exercícios... Oi? Pelo Excel dá para fazer? Tipo, tem algum macete que tipo o que esse que o senhor fez? Porque o senhor está usando tipo, meio que um macete, né? Para poder organizar, para facilitar na contagem, né? Exato. Um número grande? Exato. Tem algumas formas de se fazer aqui no Excel. A gente vai ver, viu? Bom, esse Excel não é nem um software estatístico, é uma planilha eletrônica. Mas existem diversos outros programas de computador que são softwares que eles são programados somente para resolver, analisar dados e montar tabelas, gráficos e calcular medidas e daí por diante. Professor, mas o Excel, ele, através de suas fórmulas, ele resolve muita coisa, viu? Resolve muita coisa. Resolve muita coisa. Tá? Então, esse é o pontapé inicial, montar a tabela, tá? Como a gente fez aqui, vocês estão vendo, né? Mas a gente vai continuar que ele pede mais coisa. Ou seja, ele pediu na letra B aqui, uma coisa que ele chamou os pontos médios de cada intervalo de classe. Professor, licença, a gente avaliou o que agora? Qual foi o primeiro item que a gente avaliou agora? Não, aqui a gente montou a tabela de distribuição de frequências. Sim, para depois vir um outro requisito A, B, C, D e E, né? Exato. Essa aqui, que eu marquei de amarelo, é a tabela de distribuição de frequências. Tá certo? Isso aqui, e esse aqui, que eu vou marcar de amarelo também, tá? Ele só está
Ele só está dizendo quem é a primeira classe até a última classe, que é a quinta. Tá certo? Aí ele pediu uma coisa que são os pontos médios. Os pontos médios é o meio, é a metade de cada intervalo de classe desse aqui. Por exemplo, de 0 a 2, onde é que está o centro, intuitivamente falando? De 0 a 2, o centro está em 1. Correto? De 0 a 2, a metade. O 1 é o que divide em duas partes iguais. É o centro. Como é que a gente calcula esse centro, que é chamado de ponto médio? É o X que eu vou dizer. Eu vou colocar aqui. XI igual ao ponto médio do intervalo de classe. E como é que a gente calcula isso? Vai ser o limite inferior mais o limite superior dividido pelo número de elementos que eu tenho, que é 2. É como se fosse uma média. Eu vou botar aqui, ó, o limite inferior mais o limite superior. Deixa eu botar um L maiúsculo aqui mesmo. O limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Esse é o ponto médio. Então, ó, 0 mais 2, 2. Dividido por 2, 1. Agora, o próximo. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. 4 a 6. 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. O próximo, 6 mais 8, 14. Dividido por 2, 7. Então, 8 mais 2, 18. Dividido por 2, 9. Tá? Eu vou botar um tracinho aqui para indicar que eu não tenho... Não vou nem botar, porque eu não sei. Tá? Então, esses aqui são os pontos médios de cada intervalo de classe desse aqui. Tá? Ou seja, a variação dentro de cada classe vai de 0 a 2. Mas se a gente for preciso, um único ponto para representar essa classe vai ser 1, que é o centro dos dados. O único ponto para representar a segunda classe vai ser 3, que é o centro dos dados. Tá? Esses são os pontos médios, que é a letra B que foi pedido. Tá certo? Bom, aí ele pede mais uma coisa aqui, ó, que são as frequências relativas. O que é uma frequência relativa? É uma coisa que você poderia estar definido lá na aula, mas a frequência relativa, eu vou botar aqui, eu vou chamar assim, ó, F, a frequência relativa da classe I, tá certo? É a frequência relativa da classe I. Ok? Observe como é que eu calculo essa frequência relativa da classe I. Aí vai ser, ó, a frequência da classe I, tá? E essas frequências da classe I estão aqui nessa coluna, dividido pelo total de dados que eu tenho, e eu estou olhando a frequência da classe em relação ao tamanho total dos meus dados, que é N. Aí eu faço essa divisão. Cadê?
Tá? E essa é a frequência relativa da classe I. Se eu quiser transformar, deixa eu botar aqui, se eu quiser transformar esse valor em percentual, eu vou botar em percentual, basta a frequência relativa percentual, basta, cadê? Que eu calcule ela da seguinte forma, vai ser o FI dividido por N, e eu vou multiplicar por 100 para transformar em uma porcentagem. Tá? Então, observa. Quanto é 100% dos meus dados? O 100% representa... Eu vou botar aqui. O 100% dos meus dados representa 40 observações, 40 notas. Aí, se eu pego aqui, ó, essa classe, a terceira classe, que é 12, tá? Quanto é o 12 em relação ao valor percentual? Tá? É isso que eu quero resolver quando eu estou olhando a frequência relativa percentual. É como se fosse uma regra de 3. Tá? Essa minha frequência relativa percentual vai ser o quê? Vai ser... Vou botar aqui do lado. Frequência relativa percentual vai ser igual. Aí eu vou botar 12 vezes 100, né? Que é uma regra de 3, multiplicando assim, 12 vezes 100. Aí eu vou fechar aqui. Dividido por 4, por 40. Essa é a frequência relativa percentual, que é o que eu estou chamando do X percentual aqui. Vamos ver, vamos calcular essa frequência relativa percentual para cada um do meu conjunto de dados. Então, vou botar uma coluna adicional aqui. Vou marcar aqui, tá? Aí, como é que eu vou calcular? Ó, vai ser 4, que é a frequência, em relação ao total, dividido por 40, multiplicado por 100. Tá? Então, vou botar aqui. Igual, aí eu vou abrir. Eu vou dizer que é esse valor dessa classe aqui, ó, Q4, que é a coluna Q na linha 4. É o Q4 dividido por 40, que é o meu total de dados. Agora eu vou fechar aqui. E o resultado, para transformar em porcentagem, multiplicado, cadê? Multiplicado por 100. Essa é a frequência relativa percentual, ou seja, a minha interpretação, 10% dos alunos da turma tiveram notas entre 0 e 2. Tá? A mesma coisa eu poderia fazer aqui embaixo, em relação ao 10. Mas se eu pegar aqui e arrastar, eu tenho todos os valores. 10%, 25% tiveram notas entre 2 e 4, 30% tiveram notas entre 4 e 6, 22,5% tiveram notas entre 6 e 8, e 12,5% tiveram nota entre 8 e 10. Ok? Agora, professor, embaixo aí soma aí agora, né?
Se eu somar aqui, vai dar 100%, né? Eu vou botar aqui, autossoma. 100%. Tá vendo? Então, essa é a frequência relativa percentual, que é o item C, que está aqui. Tá? Então, ó, observe, eu já estou pegando um problema que eu montei a tabela, né? Calculei as frequências relativas. Então, observa, essa tabela aqui está me dando umas informações mais claramente de que a grande maioria dos alunos tiveram notas aqui, ó, mais localizadas no centro dos dados. Poucos tiveram nota muito baixa e também poucos tiveram notas altas. A grande maioria ficaram mais localizados no centro dos dados. Se eu for olhar para o conjunto de dados dessa forma aqui, eu não consigo enxergar. Entendeu? Bom, na letra D, ele pede as frequências acumuladas. Então, vai ser uma outra coluna aqui. Que eu vou botar aqui, ó, frequência acumulada da classe I, um F maiúsculo. Deixa eu marcar essa nova coluna. Isso que a gente vai calcular. Essa frequência acumulada, ela serve para me responder, por exemplo, quantos alunos tiraram nota abaixo de 6? Aí, como é que eu vou responder isso? Eu vou somar as frequências simples até esse limite superior a 6. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. As frequências acumuladas servem para informar quantos alunos tiveram notas abaixo do limite superior da classe I. Deixa eu puxar para cá. Então, ó, se eu tiver na classe 1, 4 alunos tiveram nota abaixo de 2. Mas se eu quiser ver quantos alunos tiveram nota abaixo de 4, aí eu acumulo, eu somo. 4 mais 10, 14. Se eu perguntar quantos alunos tiveram nota abaixo de 6, eu somo 14 mais 12, 26. Ó, eu estou somando, por isso que o nome é acumulado. Eu estou acumulando as frequências. Quantos alunos tiveram notas abaixo de 8? 26 mais 9. 35. Quantos alunos tiveram nota abaixo de 10? Todos, né? Que é o 40. Tá? Então, essa aqui é a frequência acumulada. Aí, a minha interpretação, eu posso dizer assim, ó, 26 alunos tiveram notas abaixo de 6. Essa é a interpretação da frequência acumulada que a gente fez agora. Tá certo? Bom, por último, ele pede para eu construir um histograma e o polígono de frequências. O histograma é um tipo de gráfico. Tá? Professor, Oi. licença, eu me perdi aqui nessa questão da contagem dos alunos. Existe alguma fórmula para isso? Porque eu preciso sair rápido aqui no instante, ou tem que contar, por exemplo, que tem 26, sair contando?
Essa última parte eu não peguei, não. Essa fórmula aqui, ela sai somando, por exemplo, a frequência da classe 3, por exemplo, é igual à frequência F1 mais F2 mais F3. Está vendo? Ó, da classe 3, aqui, a frequência acumulada, é essa soma aqui, ó, 4 mais 10 mais 12, aí dá 26. Ah, certo, certo, certo. Muito obrigado. Certo? Bom, então, ó, a gente já fez as frequências acumuladas. Na letra L, pede construir o histograma e o polígono de frequências. Tá? Aí aqui eu já tinha montado a tabela, aí eu vou mostrar como é que a gente... Deixa eu pegar esses dados aqui e levar para o outro lado, para eu escrever aqui. Ctrl X, vou botar aqui embaixo. Eu tenho espaço para escrever aqui. Ó. Veja, eu vou fazer um gráfico do histograma, que ele vai ser um gráfico que vai representar essas classes aqui e essas frequências. As classes vão ficar... Deixa eu copiar, Ctrl C. Elas vão ficar nessa linha horizontal, no eixo horizontal do gráfico. Eu já estou botando aqui. Tá? Vocês vão ver. Esperem um pouquinho. Tá? Então, no eixo horizontal do gráfico, deixa eu desmarcar sem borda. Deixa tudo sem borda. E também deixar sem cor. Pronto. Então, ó, esse eixo aqui vai ser o eixo horizontal e no eixo vertical eu vou botar as frequências, que a maior frequência foi 12. Tá? Então, eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, então, eu vou baixar mais aqui, que eu vou precisar de mais espaço. Ctrl X. Deixa eu botar aqui, Ctrl 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essas são as frequências. Eu vou fazer um gráfico aqui, ó, primeira classe, segunda classe, terceira, quarta, quinta. Na primeira classe, a frequência foi 4. Aí eu vou subir aqui, ó, na primeira classe, de 0 a 2, eu tive 4 observações. Agora eu vou marcar aqui, de 0 a 2, 4. Na segunda classe foi 10. Aí eu vou subir daqui até 10. Vou marcar aqui. Na terceira classe, 12. Então, ó, está crescendo. Tá? Então, vou marcar aqui até 12, na terceira classe. Tá vendo? Aí, na quarta classe, 9, começou a diminuir. Aí, eu vou marcar aqui 9, diminuindo. E na última classe, 5. Diminuiu mais um pouco. Tá? Pronto. Então, esse é o gráfico do histograma. Eu posso botar aqui, ó, histograma. Tá? Histograma das notas de estatística.
Aí, onde foi que ocorreu essas notas? Eu posso botar aqui o fenômeno, são as notas de estatística, onde ocorreu, vamos dizer, na UFPB, em que ano? Aí eu poderia botar 2022. Tá? Então, respondi aqui, ó, no meu título, o que é que eu estou analisando, qual é o fenômeno, onde ocorreu, o local e em que tempo, em que ano? 2022. Então, esse é o meu gráfico, ok. E eu poderia também colocar a fonte, quem foi que fez esse gráfico, tá? Aí eu posso dizer aqui, ó, foi eu mesmo, elaboração própria, tá? Porque foi eu mesmo que peguei os dados, que organizei a tabela e agora eu fiz o gráfico, tá? Então, observe, esse é o histograma dessa minha distribuição de frequências. Nesse... Professor, Oi. se eu pegasse esses dados de outros cantos, mas eu montasse o gráfico, aí eu tinha que botar a fonte de onde eu peguei os dados, né? Não de quem Exato, exato, tinha que botar. Na aula 3, que eu coloquei lá no SIGA, e eu vou botar o vídeo hoje, não esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo se houver alguma necessidade também, mas na aula 3 eu vou botar a apresentação dos gráficos de tabelas de distribuição de frequências. Vamos dar uma passada nesses slides, ó. Esse gráfico aqui, ó, ele está mostrando, por exemplo, o número de mortes de acordo com a epidemia. Aí ele observa aqui, ó, que a epidemia da Covid teve o maior número de mortes do que todas as outras. Tá? Só alguns exemplos de gráfico. A ideia do gráfico é que dá um comportamento imediato do que está ocorrendo. Aí, por exemplo, para variáveis qualitativas, a gente pode fazer o gráfico de barras, feito esse aqui, ou é chamado também gráfico de colunas. Aí aqui, ó, para aquela minha variável que representa o servidor de e-mail, eu tenho, ó, 5 alunos que têm conta no Gmail, 2 no Hotmail e 1 no Yahoo. Tá? Então, eu só botei aqui a variável qualitativa e aqui do lado as frequências. No eixo horizontal, eu sempre tenho a minha variável, os valores que a variável assume. No eixo vertical, eu sempre tenho as frequências nos gráficos que eu vou fazer. Observe qual a diferença desse gráfico para o histograma. Ó, esse gráfico, as colunas estão separadas. Por quê? Porque as variáveis são qualitativas. Quando eu tenho uma variável quantitativa, como nessa aqui, ó, as colunas estão juntas um do outro. Por quê? Porque minha variável ela é contínua. Tá? Ela aí não é separada. Então, vamos... No caso, ela é sequencial, não perde a sequência, né? Exato, exato. É por isso que elas ficam as colunas juntas umas das outras. E, Aí aqui está o gráfico de barras ou colunas, né? Ele também pode ser colocado nesse formato assim, ó, horizontal. Ou seja, aí eu inverti ele. Ô, professor, ou no formato pizza, né? É. professor, Oi, diga. mas tipo assim, os dados não são coletados da mesma forma? Por que ele não pode ser junto assim que nem o outro? Porque, veja, entre o operador, o servidor Gmail
e o servidor Hotmail, eu não tenho nenhum valor aqui no meio. Por exemplo, nas notas eu poderia ter um valor quebrado. Mas aqui entre um e outro, as coisas são separadas. Entendeu? É como eu digo, sexo masculino, feminino. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui do sexo. Quer ver? Ó? Pronto. Masculino, feminino, em relação ao sexo. Então, eu não tenho sexo aqui no meio. Ou é feminino ou é Professor, hoje em masculino. dia tem, professor. Não, ali é a orientação sexual, não é o sexo. Viu? O sexo é uma coisa, a orientação sexual tem inúmeras. Tá? Mas Mas o que é que mudaria no outro gráfico se tivesse número quebrado? Tipo, ia ter uma subdivisãozinha ou não? Ou ficaria da mesma forma? não, veja, aí como eu não tenho, eu posso ter valores entre um e outro, então é importante que as colunas fiquem juntas. Foi o que ocorreu aqui. Porque, ó, de 2, eu já passo aqui, por exemplo, de 3,9999 eu já. Não, de 1,999 eu já passo para 2. De 3,999 eu já passo para 4. Tá? Então, é uma coisa que dá uma impressão de continuidade. E essas colunas, essas barras, ela pode também ser subdividida. De repente aí você botou duas referências. Pode subdividir para uma, né? Aí aumenta ainda mais, seriam 10 barras. Pode ter mais barras aqui. Tá? Mas para as variáveis que a gente viu são essas. Ou então, para variáveis qualitativas, o gráfico é de colunas, assim. Tá? E variáveis quantitativas, o gráfico é o histograma, onde as colunas estão juntas umas das outras, não são colunas separadas no histograma. Um outro exemplo de pizza. Eu tenho um círculo e eu tenho quantas pessoas aqui? 8. Então, vou dividir o meu círculo em 8, tá? Aí, 5 eu vou marcar para o Gmail, 2 para o Hotmail e 1 para o Yahoo. É o que ele fez aqui, ó. 5, 2, 5 para o Gmail, 2 para o Hotmail e 1 para o Yahoo. Esse é chamado gráfico de pizza, que eu posso fazer também. Tá? Aí, esse aqui, ó, é o histograma, que, por exemplo, quando eu tenho uma variável quantitativa, tá? Aí a gente tem os valores juntos um do outro, aí o histograma é aquele que a gente já fez ali nos slides anterior. Ok? Bom, aí tem alguns exemplos de outros gráficos que vão ser apresentados. Isso aqui é um gráfico da distribuição da população segundo o sexo e grupos de idade. Tá? Masculino, feminino e segundo diversas idades. Isso aqui foi do ano de 2010. Tá? Observa que a idade vai aumentando e o número de pessoas vai diminuindo aqui. Tá? Bom, então, esses gráficos vão ser apresentados no vídeo que eu coloquei para vocês lá. Mas eu queria mostrar um outro problema que está aqui nos slides. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó, a gente já fez ele, mas tem um outro problema que é esse aqui, ó. Determinou-se o número de erros de impressão de um livro. Por isso, escolheu-se uma amostra de 50 páginas do livro e contou
quantos erros tinha em cada página. Erro de digitação, né? Aí ele diz, monte uma distribuição de frequências. Aí observa, o número de erros é uma variável numérica, mas ele assume poucos valores diferentes. Por exemplo, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, como eu tenho poucos valores distintos, tá? Não cabia eu montar uma tabela com intervalo de classe. Aí eu vou montar uma tabela parecida com aquelas tabelas que a gente fez anteriormente, só que eu iria colocar aqui a minha variável, vou botar aqui número de erros. Essa é a minha variável. E quais são os números de erros que ocorrem? 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui do lado, a frequência simples. Então, deixa eu colocar aqui. É uma outra tabela, vocês estão vendo, né? Só que essa tabela ela é chamada tabela de distribuição de frequências por valor, que como assume poucos valores diferentes aqui, basta eu colocar a frequência aqui do lado e contar. Por exemplo, o 4 só ocorre uma vez, frequência 1. O 3 só ocorre uma vez também, frequência 1. Quantas vezes ocorreu 2? 1, 2, 3. Então, o 2 ocorreu 3 vezes. E o 1? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, eu tenho 20 páginas com um erro de digitação. E quantas sem nenhum erro? Se o total de páginas é 50, então, sem nenhum erro, 23, 24, 25, com 0 erros, 25. Vocês podem contar. Tá? Aí, aqui, eu vou botar o total. E aqui, eu vou somar para ver se tem 50 mesmo. Autossoma 50. Tá? Então, essa é a minha tabela de distribuição de frequências por valor, que eu coloco o valor, eu não monto classe. Tá? Eu vou escrever aqui, tabela de distribuição de frequências por valor. Por quê? Porque na coluna aqui eu coloquei o valor da variável. Tá certo? Aí eu poderia também, do mesmo jeito, calcular aqui a frequência relativa percentual. Como era que a gente calculava essa frequência relativa percentual? Vou marcar essa coluna aqui. Do mesmo jeito que na outra. Tá? Seria, 25 Dividido por 50 vezes. dividido pelo total de dados que eu tenho, que é 50, e eu vou multiplicar Vezes 100. o resultado por 100, para transformar em porcentagem. Vezes 100. Tá? Então, 50% das folhas não tem nenhum erro. 40% tem um erro. 6% tem 2 erros. 2% tem um erro, tem 3 erros. E 2% tem 4 erros. Tá? Do mesmo jeito, eu poderia botar aqui também a frequência acumulada.
Vou marcar aqui. Frequência acumulada. Como é que seria essa frequência acumulada? Eu iria somando as frequências simples. Na primeira, 25. 25 mais 20. 25 mais 20. 45. 45 mais 3. 48. 48 mais 1. 49. E 49 mais 1, 50. Então, essa é a minha coluna de frequências acumuladas. Tá? Professor, E eu ainda não entendi o porquê dessa última coluna aí, das frequências acumuladas. porque, veja, se eu perguntar assim, quantas páginas... Deixa eu ver se tem algum problema aqui que perguntou. Quantas páginas tiveram desse livro aqui, dessas 50 páginas, quantas tiveram menos de 2 erros? Então, isso incluiria o 0, o 1 e o 2, menos de 2 erros. Aí, se eu andar aqui até a frequência acumulada, ele já me diz 48 páginas tiveram 2 erros ou menos. Essa é a frequência acumulada. Entendi. Tá? Eu vou fazer algumas interpretações aqui embaixo dessa tabela. E o item e a letra E? Essa letra E, a gente ainda vai apresentar esse assunto, viu? Vai ser na próxima aula que a gente vai apresentar essa letra E. Professor, no anterior faltou polígono, não foi? Foi. Eu faço já o polígono. Deixa eu botar a tabela aqui. Certo? Deixa eu marcar esse lado aqui de amarelo. E essa parte de cima aqui também. Tá? Aí ele pergunta algumas coisas. Por exemplo, o número de páginas com 0 ou 1 erro, menos de 1 erro, 45 páginas. Aí ele diz, o número de páginas onde ocorreram pelo menos 1 erro. Então, é 1 ou mais de 1. Pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então, se das 50, 25 tem nenhum erro, pelo menos um erro vai ser 25 páginas. Tá? 25 páginas, eu vou botar aqui. 25 páginas não tem nenhum erro. Se 25 páginas não tem nenhum erro, deixa eu ver para cá. Ctrl X, deixa eu botar isso mais para cá. Se 25 páginas não tem nenhum erro, então vou poder dizer também que as outras 25 páginas têm pelo menos um erro. Ou seja, o que significa ter pelo menos um erro? Vou botar aqui. Pelo menos um erro significa que pode ter 1, 2, 3 ou 4 erros. Pode ter mais de um, incluindo um. Tá?
Aí ele pede outras coisas aqui que a gente vai ver na próxima aula. Veja, um gráfico que ele falou aqui, que foi o polígono de frequências, é um gráfico parecido com esse histograma. Mas ele tem uma diferença. Por quê? Porque ele é traçado. No lugar de colunas, aqui, ele não vai ter colunas, ele vai ter uma reta daqui até o ponto médio, desse ponto até o outro, desse ponto até o outro, para o centro de cada coluna. E vai baixando, baixando, até diminuir. Então... Como aquela fórmula matemática, né? Ao invés de colunas, do jeito que está aí, ele vai ter retas tracejadas aqui, ó. Veja esse caminho que eu estou fazendo. Porque eu não vou ter como fazer isso se eu não estou com um papel, mas eu vou traçar uma reta até o centro, que é 1. Do 1, eu vou traçar uma reta até o centro daqui, que é 3. Daqui do 3 até o centro, que é 5. Desse 5 até o centro, que é 7. Do 7 até o centro, que é 9. Aí eu desço aqui até o ponto, que é 10. Então, é um polígono, tá, de frequências, onde eu vou marcando as retas nas frequências. Tá? Daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Na próxima aula, a gente vai mostrar alguns exemplos de polígono de frequência. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui... É como se fosse um gráfico de função, né? Na realidade, esse primeiro aqui, ó, é um polígono. A cada dia vai aumentando, vai reta tracejada, aumentando o número de mortes. Tá? As frequências foi aumentando e foi traçando reta, de um dia para o outro. Aí, como está muito próximo, parece uma curva. Mas, por exemplo, de um dia para o outro é traçado pequenas retas, porque tem muitos dias aqui. Ok? Bom, gente... Só uma pergunta. Pode falar. Na questão da estatística, eles sempre usam muito, né? A questão de gráfico, né? Nos resultados das análises, das variações, eles sempre usam muito gráfico, né? É uma das ferramentas que usam muito, né? Exato. E outra coisa, existem muitas formas, né? Para se aplicar. A gente está fazendo aqui no Excel, um negócio bacana, bonito, bem bacana, é top. É muito bom o Excel, mas na hora da avaliação é na munheca mesmo, como se diz, né? No cálculo mesmo, baseado nas formas, né? Você pode fazer o cálculo também usando o Excel aí, durante a sua prova. Se você souber fazer, você pode fazer no Excel. Ótimo. Se você não souber, você pode fazer na mão. Tá? Ótimo. O que é importante na prova é eu ter cada coisa que eu pedir aqui. Se você fizer no Excel, você tem que responder, fazer as análises aqui. Exato. Porque aqui eu não vou errar em conta, né? Vai ser tranquilo. Mas eu tenho que interpretar o resultado, mostrando que eu sei o que eu fiz. Agiliza, né, o processo também, né? Agiliza. Tranquilo. Tem mais alguma dúvida sobre isso? Veja, nessa aula, o que a gente fez? A gente pegou conjuntos de dados, montamos tabelas e fizemos alguns gráficos. É o nosso pontapé inicial para a abordagem de estatística. Para que a gente fez isso? Para interpretar de forma mais fácil um conjunto de dados numéricos. Se eu coloco nas tabelas, se eu faço gráfico, eu tenho uma forma mais fácil de interpretar. Tá? E isso é muito feito na prática, no dia a dia, nos jornais, a gente vê muitas tabelas, vê muitos gráficos, a gente sempre tem muita informação para analisar. Ok, gente? Professor, Pode falar. histograma a gente faz só para variável contínua?
pode ser contínua ou discreta. Tá? Se eu tiver uma distribuição discreta, com muitos valores, eu posso fazer um histograma também. Mas aí eu tenho que deixar as barrinhas separadas. Aí, não precisa estar separado, se está junto, assim, desse jeito. Porque observa, essas notas, o professor colocou as notas aqui em valores inteiros. Tá? Isso aqui parece ser discreto. Tá? Não é, se a gente olhar, ele está só contando os pontos de questões que foram acertadas. Tá? Mas, por definição, as notas é contínua. Tá, mas assim, para variável qualitativa não tem histograma, não. Tem não. Para qualitativa não tem. Mas veja, uma discreta, feito essa aqui, ó, é discreta. Número de erros. Aí, como eu tenho poucos valores, essa aqui também não tem histograma. Tá certo? Porque ó, eu tenho valores inteiros aqui. É discreta, quantitativa discreta, mas não faço histograma aqui. Eu faço gráfico de colunas. Aqui. Certo? Separado, não é o histograma. Ok, professor, obrigado. Bom, gente, então, boa noite e até a próxima aí. Eu vou colocar essa planilha, que eu trabalhei nela com esses dados, Professor? para vocês aí no CIGA, viu? Ok, professor. Tá bom? Professor, eu só estou com um probleminha que eu não estou conseguindo acessar o Moodle com essa disciplina. Não está aparecendo. Não é no Moodle. Ela não é no Moodle, ela é aqui no Google Meet. Não, é porque tem umas que aparecem Ela não lá tá. no Moodle, aí eu pensei que essa também... Mas essa aqui não é apresentada no Moodle, não. Viu? tá bom, então. Pois tá, Ok, professor. Valeu, professor. Boa noite. Até a próxima semana, né? É. Boa noite. Até,